Oi, Suzete. Oi, professora, tudo bem? Me ouve? Nossa, que bom te encontrar aqui, viu? Bom reencontrá-la novamente. Ano passado nós nos encontramos, né? Pois é, acho que foi a última vez, foi lá na USP, não foi? Isso, na USP, exatamente. Exatamente. A professora está online também ou está presencial? Eu estou em casa, estou online. É, eu também. Infelizmente, eu não consegui ir para a USP esse ano, problemas assim de saúde aqui em casa, sabe? Aham. Então, não consegui ir nem um dia no SEMIAD, nunca É, eu aconteceu isso. acabei deixando para a passagem, porque como eu dou aula na graduação quarta, quinta e sexta, aí eu E bem fiquei nos dias. meio que esperando para ver a programação e quando saiu aí, a passagem foi lá em cima, era inviável financeiramente, meu, ia gastar uma fortuna. E daí disse, Aham, não, como tem a possibilidade, ainda bem que tinha possibilidade, essas duas possibilidades, né? Daí eu disse, vou ficar mais um ano dessa forma. tá certo. Eu fiz uma série de programação para ir lá. Ah, eu vou quarta, vou quinta, vou, mas não deu. Aí foi rolando, rolando. Eu falei, infelizmente não tem jeito, Sim, né? sim. Então, mas senti muito, porque eu queria muito estar lá para ver o pessoal, para encontrar o Sim, é um evento pessoal, tão bom, sabe? né? Então, mas tudo quanto pode, né? É verdade. E você está bem? Está tudo Tudo bem bem, aí? graças a Deus, tudo certinho. Muito trabalho? Bastante. Agora, final do ano, meu Deus, eu coordeno o TCC na graduação também. Aí é uma loucura, né? A gente tem bastante coisa. Mas a professora está na Uninove, né? Estou na Uninove. Uninove, né? Estou Legal. na Uninove, isso. Já desde 2011, 2011, 2012, 2012. Olha, a professora Logo que eu me Cristina, eu aposentei do sempre converso Mackenzie. com ela. A professora Hã? Cristina Martens. Ah, sim, 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 sim. É Sim, é minha uma parceira lá, minha colega. É, ela é muito querida, eu gosto muito dela. Assim, bem bacana de trabalhar, já participei de algumas bancas com ela, Bancas. é uma É, querida, né? sim, sem dúvida. Uma pessoa incrível. A Cris é fora de série. Acho que nós estamos na sala certinho, né? Pois eu ia dizer, já é uma hora, né? Mas sabes que eu estava olhando aqui, diz uma às 13 e tinha um outro lugar que dizia que era às 13h30. Será que não é às 13h30? Que o pessoal não entrou? É sempre 13 Pois horas. é, mas eu vi em algum lugar que dizia 13h30. Agora eu Deixa não eu ver sei onde. deixa eu ver com a Liliane. Tá. Deixa eu perguntar para ela. Vou ver como é que ela me responde. Você viu, então, 13h30 em algum lugar? É, em algum lugar eu vi 13h30. Aí depois, quando eu entrei para confirmar, aqui nesse Mas no diz site está 13. 13, né? Pois é. Vamos ver como é que ela responde. Ela me mandou aqui, sexta-feira, dia 11 às 13. Ela me mandou, sexta-feira, dia 13. 11, às 13 horas. É às 13, né? 13.
Ah, ela falou, estamos aqui tentando entrar. Ah, tá. É Joia. porque ela é híbrida, essa sala, então Sim, tem gente lá e tem gente fora. sim. Não, é agora sim. Então, vamos aguardar, né? Isso, exato. É porque a Liliane, ela é a que vai nos assessorar e está chegando gente. Ah, então é porque a sala é híbrida, tá vendo, Suzete? Ó. Ah, sim. Aham. Oi. Eu não ouço nada. Não sei se vocês estão falando. Ah, ela está com o microfone fechado. Oi, boa Agora tarde, sim. tudo bem? Já estava preocupada porque eu vi que vocês estavam online e a gente não estava conseguindo entrar aqui. Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem. você? Tudo Tudo bom. certinho. Eu estou aqui para a Ciliane, que vai ser a debatedora, né? Dá tchauzinho aí, que é você que está aparecendo. Aí eu estou aqui só ajudando, esperando o pessoal. E aí, professora Vânia, realmente o professor Pedro mandou, sim, um colega para fazer a moderação. Então, a gente vai ter um suporte aqui na moderação também, tá? Tá. Quem é, você sabe? É o professor Humberto, Humberto Reis. Isso. Ah, o Humberto está aí? Vem cá. Ô, Humberto! E aí, meu querido, tudo bom? Ele vai apresentar o trabalho dele, né? Sim, E isso vai aí. nos ajudar, então, aí no debate. Tá ótimo. Muito prazer, viu, Humberto? Te ver aí, viu? Que bom. Tá Que bom, ótimo. professor? Então, realmente você tinha razão, né? Só o professor Pedro só não me avisou, mas ele mandou alguém no lugar, sim. Tá certo. Ô, Liliane, eu acho que para a gente poder interagir melhor, seria bom todo mundo ficar bem próximo, né? Tá. A nossa câmera, ela só pega a lousa. Então, mas se você quiser, a gente pode pôr as cadeiras aqui e fazer tipo. Eu acho que seria bom, porque aí a gente pelo menos interage um pouco mais, né? Sim. Legal, boa ideia. Pronto. Então, nós temos já o Humberto aqui. Desculpa, qual que é o seu nome? Tiago. O Tiago já está aqui também, tá? Então, vai todo mundo sentar aqui para... Essa câmera, ela fica mexendo sozinha, tá? Ela identifica o movimento e a voz da pessoa. Então, vocês vão ficar aí tontinha, mas a culpa não é nossa, tá? Tá vendo? Tá ótimo. Então, tá bom. A Agora Vitória está online também? Isso, a Vitória está online. Isso. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, professora? Prazer. Prazer é meu. eu deixo vocês então, tá, gente? A sessão aí agora é com vocês. Obrigada, tá? Boa tarde. Obrigado. Obrigada, Liliane. Um abraço, querida. Tá, Então, obrigada. vamos começar, né, gente? A gente já tem aí um tempinho de 5 minutos adiantando aí. Então, muito prazer, com muita satisfação que eu abro essa sessão nossa da área de empreendedorismo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o suporte dado pelo grupo do SEMEAD, que foi espetacular. Tudo está funcionando muito bem, viu, Ciliane? Muito parabéns aí para vocês, muito obrigada aí por toda a atenção. Eu queria agradecer muito a participação da professora Suzete, que está aqui com a gente, online, lá de Itajaí, né? Você está em Itajaí, não é isso? A Vitória, que está lá no Paraná, é isso, Vitória? Eu estou Isso, aqui em São Curitiba. Paulo, infelizmente, eu infelizmente não tive condições de ir ao SEMEAD esse ano, por problemas de saúde aqui na família. Fiquei ensaiando o tempo todo para dar uma chegadinha lá na USP, mas não deu certo, infelizmente não deu certo. Mas, assim, consegui interagir com boa parte do pessoal que estava aí, então eu queria parabenizar e agradecer aí a oportunidade, tá? Humberto, muito prazer em revê-lo, tá? Mesmo à distância, né? E parabéns aí, já começa parabenizando vocês pelos trabalhos que foram
submetidos aqui no SEMEAD, foram trabalhos submetidos dentro da minha linha de pesquisa, dentro da temática que eu coordeno aí no SEMEAD, e então quero parabenizar a todos vocês, tá? Bom, Ociliane, a gente podia fazer um bem bolado seguinte, todos nós gravamos, tá certo, as apresentações, eu acho que então a gente poderia estar rodando as quatro apresentações e depois a gente abre um diálogo, ou vocês querem fazer um por um? O que vocês acham? Como é que vocês gostariam? Eu acho mais interessante, professora, fazer os 4 vídeos mesmo. O Humberto acho que está querendo fazer a apresentação física. Mas se for voto vencido, pode rodar meu vídeo também. E aí a gente faria a discussão após as apresentações. Quem está falando? Quem está falando? Tiago, aqui no É canto. Tiago, professor. O Tiago. É Tiago? Isso. Ok. Você é da onde, Tiago? Se apresenta para a gente. Vitória, lá na UTFPR. Você é parceiro da Vitória. Muito bom, muito bom. Tá. Eu acho que, assim, os 4 trabalhos, eles têm, assim, núcleos comuns, né? Eu acho que tem coisas bastante interessantes. Então, a gente pode estar, se quiserem, passar os vídeos, a gente assiste os 4 vídeos, pelo menos a gente vai sistematizando. O vídeo da Suzete ficou um pouquinho curtinho, né, Suzete? Você não conseguiu ir até o final da apresentação, né? Você está sem som. Você está com o microfone desligado. Eu não sei o que aconteceu, professora. Até hoje de manhã eu fui olhar e cortou pela metade o meu vídeo. Só ficou aquela primeira introdução lá. A primeira introdução, os É. resultados, ali não apareceu nada, mas se quiserem eu posso apresentar, ou depois eu sim, explico. Eu ia propor exatamente isso, né? Eu li o trabalho, está muito bom, Sim. muito bacana, mas acho que, por exemplo, para quem está nos assistindo, seria interessante depois você fazer uma breve explanação, tá Sim, certo? aham. Só para todo mundo familiarizar. Não, tranquilo, eu faço Da sim, Vitória, o vídeo da Vitória está muito bom, o do Humberto também ficou ótimo, então não temos problema nesse sentido, tá bom? Ok. Uhum. Então, podemos fazer assim, passar os 4 vídeos, depois a gente abre para discutir, a professora Suzete explica um pouquinho da pesquisa. Pelo que eu estou entendendo, Humberto, você gostaria de fazer a apresentação ao vivo, é isso? Não, professora, pode fazer, porque daí, como todos vão fazer vídeo, né? Eu pensei que a sessão ia ser todo mundo aqui. Aí pode ser Aí sim, ia ser gostoso todo mundo estar aí para a gente fazer ao vivo, né? Tá certo. Então tá. Ciliane, por favor, então, se você puder soltar os vídeos, tá certo? Eu agradeço. Aqui, os vídeos, acho que fica melhor, né? É para cá. Trabalhou no teste. Trabalhou lá no teste. Eu sou do Paraná. Mas lá na de Curitiba também? Não, eu trabalhei em Toledo. Toledo. Que legal. Institucional e a abordagem da imersão mista têm em comum. Em busca de um modelo integrativo para o estudo do empreendedorismo feminino imigrante, um ensaio teórico por Vitória Barbosa de Castro Cunha, PPGA-UTFPR, Tiago Cavalcante Nascimento, PPGA-UTFPR e Roberta Pessoa de Queiroz Falcão, PPGA Unigran Rio. A introdução do ensaio se inicia com a temática do empreendedorismo feminino, que é apontado na literatura como sendo movido principalmente pela necessidade, fundamentado em processos sociais segmentados por gênero, que acabam atraindo mulheres na busca pela independência pessoal, segurança e afirmação pessoal, alívio financeiro e até para obter um estilo de vida mais balanceado e mais equilibrado em relação aos papéis de cuidado com a família. Além disso, a literatura existente aponta também para diferenças entre o alto emprego que essas mulheres desempenham, as motivações e as barreiras para que elas consigam desenvolver suas atividades empreendedoras em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, o que delineia caminhos interessantes para investigar a inserção de mulheres vindas de países em desenvolvimento e que acabam estabelecendo seus negócios em países desenvolvidos. Dentro dessa lacuna teórica, nós posicionamos alguns elementos institucionais que já são reconhecidamente de grande influência na literatura sobre empreendedorismo feminino. Embora já se tenha mapeado esses fatores, pouco se sabe ainda sobre os processos de assimilação cultural e integração a partir das redes de contato que essas mulheres empreendedoras imigrantes desenvolvem antes de emigrarem, ainda no país de origem, com as redes de relacionamento
de pessoas de mesma nacionalidade que já estão no país para onde elas querem migrar, ou mesmo com imigrantes da primeira geração que já estão no país após a sua chegada, e de segunda e terceira geração de imigrantes e de comunidades étnicas, no contexto de cidades globais e multiculturais que nós experimentamos na atualidade. Diante disso e da indicação dos autores Crane, 2018, e outros, a respeito da necessidade de se desenvolver uma lente multiteórica para o entendimento dessas práticas empreendedoras no contexto do empreendedorismo feminino imigrante, e também da necessidade de se desenvolver um modelo a partir dos estudos sobre imersão de Granovetter que consiga resolver as inconsistências apresentadas pelo autor que continuam a repercutir nos estudos do empreendedorismo na atualidade, segundo Correia 2020, o ensaio teórico se propõe a alcançar esse modelo integrativo entre a teoria institucional e a abordagem da imersão mista para analisar o processo empreendedor de mulheres imigrantes. E a partir disso faz-se uma revisão do papel que a teoria institucional ou neo-institucionalismo pode desempenhar nos estudos sobre gênero dentro do empreendedorismo imigrante. Na seção do referencial teórico, nós trazemos os principais construtos da teoria institucional, principalmente de instituição, segundo Greenwood e outros, de que a instituição é entendida como uma prática social contínua em determinado campo organizacional, atrelada à visão de Scott, de que essa prática social é vista como uma estrutura multifacetada e perene, com base em elementos de ordem material, simbólica e social, divididos nos seus 3 pilares normativo, regulatório e cognitivo. A partir disso, entende-se que essas instituições estão imersas em campos organizacionais que podem incluir todos os agentes dentro de um ecossistema empreendedor, desde organizações, agências regulatórias, fornecedores, consumidores, público-alvo, os quais podem manter relações transnacionais devido a uma afinidade no compartilhamento de práticas e significados comuns que não ocorre com agentes externos a esse campo organizacional. A partir disso, define-se também o contexto de isomorfismo coercitivo, mimético e normativo, nesse caso entendido como um processo de homogeneização que leva ao estabelecimento de práticas de similaridade, e aqui nós temos um objeto de estudo que se preocupa a entender se essa similaridade das mulheres imigrantes é feita com padrões já existentes e herdados do país de origem, ou se são estabelecidas novas negociações e padrões de similaridade no contexto da abertura desses negócios no exterior, e também perpassa os processos de legitimidade desses novos padrões, que é entendida como um alinhamento cultural a partir do suporte normativo da observância à legislação local, além dos aspectos cognitivos do isomorfismo mimético que corroboram para a sobrevivência e perpetuação dessas organizações em solo estrangeiro. Diante disso, nós também entendemos que o empreendedor é visto como um agente da mudança, capaz de introduzir inovações a um campo ou a um processo já institucionalizado numa perspectiva bottom-up, que é herdada do conceito de neo-institucionalismo introduzido por Eisenstadt e corroborado por DiMaggio, que traz a figura do empreendedor institucional para dentro da visão do neo-institucionalismo, visto aqui como um agente de ruptura dessas práticas legitimadas no solo estrangeiro e que poderia então modificar aspectos sociais, tecnológicos e até regulatórios dentro desse novo ambiente. É notório salientar que a corrente institucional que nós utilizamos é a vertente sociológica, embasada nos autores Weber, Simmel e Sombar, que encaram o empreendedor como sendo oriundo de um processo de imersão sociocultural e também um agente capaz de encontrar forças e de se diferenciar em relação às práticas já consagradas e institucionalizadas no campo a partir de um quadro de marginalização ou de exclusão social. Após trazer alguns achados relevantes para o campo do empreendedorismo feminino, à luz da teoria neo-institucional, o trabalho avança para o recorte teórico da abordagem da imersão mista, que vem sendo muito utilizada nos estudos sobre empreendedorismo imigrante, a partir do construto de imersão, elaborado por Polanyi, mas que só foi realmente introduzido na vertente sociológica dos estudos do empreendedorismo a partir de Granovetter, que desmembrou esse conceito de imersão nos subconceitos de imersão relacional, que está atrelado ao capital social que o imigrante traz consigo ao criar um novo negócio, e também da imersão estrutural, que tem a ver com o panorama econômico, social, cultural e institucional, que já existe nesse contexto em que ele vai abrir o seu negócio no exterior. Correia e outros, 2020, apresentam que, apesar de já existirem vários desdobramentos desse construto da imersão dentro do campo do empreendedorismo, ainda se tem um problema da imersão que não foi resolvido nem capturado por esses outros modelos que foram elaborados, principalmente por não se conseguir mapear e compreender a questão da reciprocidade e redistribuição nas relações em que esses empreendedores estabelecem junto com o meio para conseguir produzir e concretizar as suas ações empreendedoras. Esse conceito de reciprocidade é aproximado no trabalho ao conceito de isomorfismo trazido pela teoria institucional, assim como o conceito de redistribuição é associado ao de legitimidade. E com essa aproximação teórica entende-se que, somando-se a epistemologia estruturalista do Mixed Embeddedness com a funcionalista da teoria institucional, nós conseguimos não só
mapear e listar essas estruturas que concorrem para facilitar ou impedir o empreendedorismo imigrante, como já vem sendo feito na literatura existente, mas também entender esses padrões de reciprocidade e redistribuição que norteiam o processo empreendedor, não só das mulheres, mas de uma forma geral, de todos esses agentes envolvidos no processo empreendedor. Então, nós revisitamos alguns modelos já existentes dentro da abordagem mista, da imersão mista, que foram trazidos por Waldinger, e também por Klusterman e outros, e também como RAM 2017, mais especificamente para o contexto do empreendedorismo feminino imigrante. Adaptando o modelo do processo empreendedor de Moore, 1986, e Bygrave, 2004, nós chegamos a 4 fases do processo empreendedor que as mulheres imigrantes podem desenvolver em solo estrangeiro, que começaria com o evento de start, primordial, que se soma aqui não apenas à criação do negócio, mas à própria necessidade ou vontade de emigrar, e aqui se busca compreender por que e como mulheres empreendedoras decidem emigrar no contexto dos push factors que concorrem para essa decisão, e por que elas decidem determinado país de destino para desenvolver essas atividades empreendedoras. E aí nós tentamos compreender quais seriam os pull factors para essa decisão, intercalando também todo o contexto da dimensão individual que envolvem essas empreendedoras, como seu capital humano, capital social, capital financeiro, os aspectos regulatórios que incidem sobre sobre o seu perfil individual para empreender nesse país, o aspecto institucional e também o contexto histórico dessa imigração. Avançando para uma segunda fase, nós temos o contexto sociológico e ambiental que permeiam a própria atividade empreendedora em solo estrangeiro. Então, questões de divisão do trabalho doméstico, segmentação de mercado, as estruturas de mercado existentes, a exclusão por questões de xenofobia, racismo ou discriminação por gênero em solo estrangeiro, trazendo toda essa discussão de por que essas mulheres, quando imigram, acabam preferindo abrir o próprio negócio e não apenas se empregar numa empresa estrangeira ou mesmo numa empresa brasileira que tenha subsidiária no exterior. Na terceira fase desse processo, nós queremos mapear as condições que favorecem a perpetuação e as atividades gerenciais dessas mulheres, o crescimento da empresa dessas mulheres a partir das suas atividades gerenciais e como elas conseguem desenvolver as suas empresas na sociedade anfitriã. E a partir disso, nós precisamos entender os competidores, os fornecedores, as relações que elas estabelecem com diferentes agentes dentro desse ambiente internacional, para conseguir criar essas redes e se estabelecer de fato no país estrangeiro. Por fim, quais seriam os resultados dessa atividade empreendedora, não apenas para a sociedade, mas para o próprio negócio e para as mulheres em si, em relação a como elas se veem como mulheres empreendedoras nesse país estrangeiro e quais são os resultados que elas conseguem absorver e perceber dessa sua atividade em comparação ao que elas já exerciam ou poderiam exercer no país de origem. A partir do entendimento do processo empreendedor, à luz da abordagem da imersão mista, conforme visto no modelo anterior, nós organizamos essas categorias num modelo final, integrativo e multidimensional, que traz os níveis individual, meso e macro, junto ou permeando com todos os conceitos dos pilares institucionais, regulatório, normativo e cognitivo, e também com os princípios da legitimidade e do isomorfismo, para compreender como essas mulheres de fato processam as suas redes relacionais dentro dessas diversas dimensões que abordam a atividade empreendedora multinível e também estando inseridas num contexto maior que perpassa o transnacionalismo, a relação com a cultura da sociedade anfitriã, as relações com cidadãos nativos, com diversas gerações de imigrantes, com comunidades coétnicas, com um contexto multicultural de cidades globalizadas e também com características socioeconômicas da sociedade anfitriã. Tudo isso inserido e permeando as relações que são construídas a cada nível numa visão orgânica e ao mesmo tempo holística de como cada nível interfere no outro ou estaria contido no outro a partir dessa visão institucional trazida pelos diferentes pilares e também pelas relações de reciprocidade e redistribuição no contexto do empreendedorismo imigrante. Essas foram algumas das referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Olá, eu sou a professora Suzete Antonieta Lisotti, da Universidade do Vale do Itajaí, e juntamente com a Cristiane, com a Patrícia e com a Ana Paula, elaboramos esse artigo que tem como título Orientação Empreendedora em Pequenas e Médias Empresas. Contextualizando um pouco o nosso trabalho, a orientação empreendedora no ambiente organizacional, ela desponta como um dos tópicos mais relevantes no campo do empreendedorismo e da gestão. Ela está interligada ao sucesso das empresas, seja na inserção e na manutenção, seja na ampliação dos negócios.
Ele está se soltando só isso. Clica no microfone da apresentação lá. É sim, mas ali do ladinho tem uma setinha, do lado do microfone da apresentação. Aqui, ó. Essa setinha. Vê se ela te dá uma opção. Alto-falante, co-presence. Isso. Os proprietários dessas empresas que podem melhor avaliar essas relações com o desempenho. Será que é melhor ela apresentar? Talvez a professora Vânia seria mais interessante a professora Suzete fazer a apresentação no final. Eu acho que o problema do som é o problema da gravação, né? Ficou muito ruim, olha, não dá para ouvir nada, né? Que estranho, e eu testei. Como assim Mas tá? acho que pode fazer a apresentação. Como está assim curtinho, ela realmente não conseguiu ir até o final. Eu acho que depois a professora Suzete pode dar uma alinhavada na pesquisa para a gente, tá bom? Tá, eu faço sim, pode deixar. Tá, ok, muito bom. Então, podemos ir para o próximo. Olá, eu sou a professora Vânia Nassif, professora do PPGA da Universidade 9 de Julho. Compõe este trabalho comigo a professora doutora Márcia Maria Garçom, que fez o pós-doutorado no PPGA da Uninove e hoje está lá no LAPEI da Universidade Federal de Goiás. Givaldo Guilherme dos Santos, doutorando do PPGA da Universidade 9 de Julho, e a Juliane da Costa Evangelista, mestranda do PPGA da Universidade 9 de Julho. Ambos são meus orientandos. E também a professora doutora Reide Rodrigues Ramos, minha parceira de pesquisa, professora do PPGA da Universidade 9 de Julho. Nosso trabalho é sobre abordagem integrativa no estudo de resiliência no empreendedorismo feminino. As pesquisas em empreendedorismo feminino destacam sempre o crescimento econômico nacional, o bem-estar social, e a mulher empreendedora, ela vive situações próprias de gênero, como dificuldade em conciliar família e trabalho, o que demanda o desenvolvimento de resiliência para superar tais atividades e conflitos. As ameaças de estereótipo configura-se como uma condição psicológica e social que limita a atuação nas atividades empreendedoras. E o ambiente machista numa sociedade do patriarcado contamina o ambiente de negócios e as mulheres que empreendem passam por conflitos emocionais. Então, a resiliência apresenta-se como um recurso importante para a manutenção dos empreendimentos. E os aspectos afetivos e cognitivos atuam com o mesmo grau de influência no comportamento humano e há evidências de que ambos influenciam o comportamento da resiliência. O nosso trabalho é um trabalho teórico que visou compreender a resiliência no comportamento empreendedor e identificar as bases teóricas e empíricas da abordagem integrativa nos estudos da resiliência de mulheres empreendedoras. Trabalhamos conceitos de resiliência no contexto do empreendedorismo, o empreendedorismo feminino, a abordagem integrativa e os aspectos afetivos e cognitivos. Para isso, então, nós fizemos um estudo exploratório por meio da revisão narrativa que procura identificar de modo mais seletivo o conhecimento relevante acerca do tema em estudo. Fizemos um protocolo de pesquisa usando as bases de dados Scopus, Web of Science e SPELL, com o idioma inglês e português, em qualquer ano de publicação. Os campos de busca foram títulos, resumos e as palavras-chave. Os termos de buscas, resiliência, resiliência entre mulheres, aspectos afetivos e cognitivos, empreendedorismo, empreendedorismo feminino e abordagem integrativa. Alguns critérios de inclusão, né? Somente artigos revisados por pares, em qualquer área de pesquisa, em qualquer ano de publicação. A gente quis fazer assim porque a gente viu que tinha poucos trabalhos, né? Também excluímos trabalhos cuja resiliência e empreendedorismo feminino como segundo plano do artigo, e outros grupos de empreendedores que realmente não interessavam para o nosso estudo. Também eliminamos livros, capítulos de livros, editoriais
e artigos destinados a culturas muito específicas. Então, ao todo, nós identificamos 57 trabalhos, cujos critérios de exclusão fez com que a gente ficasse numa base de 26 trabalhos. Muito bem, então trabalhamos a abordagem integrativa e a sua inserção no campo do empreendedorismo. E a gente viu que a literatura no campo das ciências sociais aplicadas concentrou os estudos sobre os elementos mais cognitivos, pensamento, inteligência, percepção, memória, tá? Para explicar o desempenho dos empreendedores, em detrimento aos aspectos da afetividade. E esse estudo que nós fizemos iluminou que a abordagem integrativa desenvolvida por Baron em 2008 contribui para discutir as ameaças de estereótipos de gênero e a sua relação com a afetividade e com a cognição. Então, ao integrar o construto resiliência nos estudos de mulheres empreendedoras, foi possível identificar que a resiliência é composta por traços cognitivos e afetivos, que contribuem com os aspectos pessoais e profissionais, evidenciando, então, que a abordagem integrativa mostra-se adequada para investigar a resiliência como um fenômeno complexo. Então, os aspectos afetivos e cognitivos do comportamento empreendedor fez com que refletíssemos acerca dos afetos que vem chamando a atenção desde quando Baron passou a defender que o comportamento empreendedor deve ser analisado pelo olhar da cognição e do afeto, e que a indissociabilidade entre o afetivo e o cognitivo pode ser encontrada durante todo o processo do empreendimento e do empreendedorismo. A inter-relação do afetivo e do cognitivo permite, então, às pessoas um reconhecimento das suas próprias possibilidades como um primeiro recurso empreendedor. Se, por um lado, os aspectos afetivos, como a confiança, a inteligência, o julgamento, contribuem para a percepção do risco, visando antecipar crises, por outro lado, os afetivos, o sentir, a intuição, permite que as emoções positivas podem trazer importantes recursos quando vivenciam fracassos, inferindo que a resiliência é construída para dar respostas em situações específicas. Então, abrimos uma discussão. Será que a abordagem integrativa é capaz de explicar a resiliência empreendedora? Pelos estudos que fizemos, nós colocamos que sim, porque a abordagem integrativa ela mostra-se competente em avaliar e aprofundar os estudos de resiliência no campo do empreendedorismo. Poucos estudos relacionam a resiliência em mulheres empreendedoras, tratadas pela abordagem integrativa. E as experiências vivenciadas pelas empreendedoras integram conhecimentos, habilidades como estratégias de enfrentamento, para aprender a lidar e a superar as ameaças de estereótipos e obstáculos nos negócios. Concluímos, então, em primeiro lugar, que este estudo ilumina a problemática do estereótipo como fonte de ameaças que se configuram, não apenas como elementos tangíveis do negócio, como também em aspectos emocionais. Em segundo lugar, e por conta deste primeiro, propõe que o estudo sobre resiliência com mulheres empreendedoras só poderão estar completos se considerarem a indissociabilidade entre cognição e afeto inerente ao empreendedorismo por mulheres. Indicamos, então, a abordagem integrativa proposta por Baron como uma importante alternativa metodológica, porque considera ambas as dimensões como interdependentes e complementares, além de oferecer um dispositivo explicativo sobre as relações entre ameaças de gênero e a resiliência. Como contribuição, nós verificamos que políticas públicas voltadas para o empreendedorismo por mulheres devem se preocupar com as fontes sociais, culturais e regionais e com o combate ao preconceito do estereótipo. É mister desenvolver fatores que coíbem as ameaças, dificuldades e obstruções advindas da estrutura do patriarcado ainda presente na sociedade.
No campo gerencial, este estudo contribui e indica que a resiliência relacionada à autoconsciência empreendedora e aprendizagem implica investir no autoconhecimento. Isso é uma coisa muito importante, especialmente para as mulheres empreendedoras. E pesquisas empíricas com a intersecção dos construtos ora estudado poderão contribuir para entender a intensidade de cada um desses elementos durante as etapas do processo empreendedor. Então, abre caminhos para pesquisas que investigam as ações empreendedoras antes, durante e depois que vivenciarem situações adversas, tendo como ponto de interesse as ameaças referentes ao estereótipo de gênero. Aqui a gente coloca algumas referências e fica aqui os meus agradecimentos pela atenção. Olá, sou o professor Humberto, sou estudante do programa de doutorado do programa de pós-graduação em administração do Centro Universitário FEI. Esse trabalho foi construído em parceria com os professores Edson Sadal, Maxwell e Oséias, e cujo tema é empreendedorismo étnico, percurso atual e direcionamentos futuros. Bom, então, o empreendedorismo étnico é um fenômeno organizacional emergente, né, que é influenciado por esses elementos aí, a cultura, a história, a identidade, a religião, e dentre outros, a etnia, né, e ocorre basicamente quando existe a migração, né, de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, ou até mesmo de países para em desenvolvimento para países em desenvolvimento cuja renda seja maior. Também é mediado por diásporas, conflitos, catástrofes, dentre outras questões. Embora haja esse esforço de pesquisa nos últimos 20 anos, ainda há bastante espaço para avanços, né? Então, diante disso, nós temos essas seguintes perguntas de pesquisa. Quais as características da pesquisa em empreendedorismo étnico no mundo? Como as pesquisas desenvolveram-se nos últimos 5 anos? Quais as abordagens teóricas utilizadas? Quais são os principais temas abordados? E qual seria a agenda de pesquisa futura, né? Tendo como objetivo a construção de uma revisão para responder a todos esses elementos. Então, passamos para o método do artigo, né? Então, a base escolhida foi a base da Web of Science, por congregar vários periódicos importantes para a área de empreendedorismo. O período, então, foi dos últimos 5 anos, né, de 2017 a 2022. Lembrando que em 2022 nem todos os artigos estão compilados na pesquisa, né, porque o ano ainda não fechou. A chave de pesquisa foi Ethnic Entrepreneur, com a raiz ali, né, no sufixo suprimido pelo asterisco. As categorias da Web of Science que nós utilizamos foi as categorias de Business and Management. Foram, então, encontrados 76 artigos. Desses 76, 2 artigos foram excluídos pela leitura flutuante por não atenderem aos requisitos da pesquisa. Então, nós tivemos a pesquisa em 3 fases, né? Análise bibliométrica. Então, fizemos análise dos indicadores de produtividade, bem como análise de redes com Vantage Point. Depois, nós fizemos análise das citações, né, que na etapa 1 foram, então, 12 artigos mais citados, né, congregando mais de 50% das citações do campo. E depois, análise das referências bibliográficas por meio de rede utilizando o VozViewer. Por fim, a análise de conteúdo também contempla 2 fases, né, que foram analisadas as bibliometrias, foi realizada uma meta-análise das bibliometrias produzidas no período, e depois foi analisado 74 artigos com pré e pós-categorias. Então, a primeira parte, a análise bibliométrica de produtividade. Então, aqui já fizemos 2 coisas, né, apresentamos 2 elementos em um único gráfico, que são os principais periódicos do campo, né, do tema de pesquisa, e também os anos de produtividade. Então, aqui a gente pode observar quais são esses 5 principais periódicos, bem como a produtividade entre 2017 e 2021, com destaque para 2019, que foram produzidos 20 artigos, né? 2022 compila apenas 2 artigos, porque, como eu disse, ainda está em processo de fechamento. A segunda etapa, né, da fase 1, que é a análise bibliométrica, nós fizemos as análises de cluster.
Então, nas análises de cluster, a gente pode observar que existem 4 clusters de pesquisa, né? Esse cluster 1 é um cluster de professores, em parte brasileiros, que congregam aí pesquisas acerca de brasileiros que se mudaram para o Canadá. E outros também pesquisadores, né? E a gente observa também em um campo muito pulverizado, né? Embora existam aí esses outros 3 clusters, a gente pode observar que o campo ainda é bem pulverizado. Indica um campo em construção. A segunda fase da pesquisa, nós fizemos a análise das citações, né, dos artigos mais citados na Web of Science. Foram 12 artigos que congregam mais de 50% das citações no período, né? O que nós pudemos observar foi que a imigração foi a migração e seus efeitos no país de origem e no país anfitrião, a influência dos recursos, a questão dos refugiados, né, e o empreendedorismo sendo uma alternativa ao subemprego e ao desemprego, e o empreendedorismo liderado por mulheres, que congrega 25% desses artigos. Aqui nós temos, depois, dentro ainda da fase 2, análise de citações, utilizando o VozViewer. Foram mais de 5.000 citações, congregamos citações a partir de 5 repetições, e o sistema aglomerou essas citações em 4 clusters: vermelho, azul, verde e rosa. Com destaque, então, para o cluster 1, que trata do conceito de imersão mista, né, desenvolvido por Klosterman, conforme vocês podem observar, né, no slide. E o cluster 2, estudos bibliométricos e ensaios teóricos, tentando mapear o campo e delimitar algumas questões. Dialoga bastante, né, com o cluster 1. O cluster 3, verde, são debates que estão ancorados na sociologia econômica. Se destacam também nesse espaço aí alguns estudos de Bourdieu, por exemplo. E o cluster 4, rosa, já são estudos mais recentes, está pulverizado, né, entre os outros clusters, e trata também do empreendedorismo ético liderado por mulheres, cultura, políticas públicas e assim sucessivamente. A fase 3 da pesquisa, então, congrega análise de conteúdo. Aqui nós utilizamos o modelo de Huff para classificar esses estudos, né? Para classificar esses estudos. Então, nós observamos aqui, o que nós fizemos aqui? Uma metabibliometria, né? Ou seja, pegamos as bibliometrias, né, que foram produzidas nos últimos 5 anos. Uma dessas bibliometrias não pôde ser encontrada. Nós pegamos, então, esses estudos e verificamos o que eles estavam apresentando, se era um esclarecimento, reiterações, ajustamentos ou negações. A grande maioria dos estudos estão na área de esclarecimento e reiteração. São estudos que pretendem entender melhor o campo, classificar melhor algumas questões, mas a grande maioria em esclarecimento. Isso demonstra, em parte, que também é um campo em construção, né? Por isso que quer se entender o que está produzindo de ciência no período. E, por fim, né, na análise de conteúdo, nós também fizemos, a grande maioria dos estudos é baseado em estudos, uma boa parte em ensaios teóricos, outra parte, grande parte deles em pesquisas qualitativas, né? Mas os principais achados aqui são os principais achados e lacunas para novos estudos, né? Sugestões para novos estudos. O que nós podemos observar é que, dentre esses estudos que nós pesquisamos, redes, gênero e cultura são elementos que tanto se caracterizam como principais achados das nossas pesquisas, como também sugestões para os estudos futuros. Esses elementos aqui, né, negócios internacionais, comparações entre grupos étnicos, refugiados, especialmente mediados pelas guerras, políticas públicas e tomada de decisão pelo empreendedor étnico, também são sugestões para novos estudos apresentados. Então, assim, caminhando para as considerações finais, apresentamos as nossas perguntas de pesquisa, né? Respondemos elas durante essa questão. As pesquisas futuras foram apresentadas aqui já, como limitações, né? O estudo tratou apenas do uso da base da Web of Science. Talvez um estudo que compreendesse outras bases pudesse nos auxiliar, e agradecemos especialmente ao programa de pós-graduação da FEI, e também ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que estou filiado, a FEI pelo financiamento da Bolsa e ao Instituto pela sessão para pós-graduação. E, basicamente, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado.
Excelente, muito obrigada, excelentes apresentações. Professora Suzete, se você puder, em 5 minutos, 8 minutos no máximo, fazer uma explanação da sua pesquisa, a gente assiste, né, para poder realmente integrar aí os 4 trabalhos. Por favor. Sim, professora, eu e a Ana Paula também é autora, minha aluna do mestrado, então, juntamente com as outras minhas 2 alunas do mestrado, a Cristiane e a Patrícia, nós elaboramos esse artigo, então, sobre orientação empreendedora em pequenas e médias empresas. Nós fomos investigar como que esses gestores, né, as dimensões, se é que se desenvolve as dimensões da orientação empreendedora nessas pequenas e médias empresas. Então, nós utilizamos o modelo de Miller, né, nas 3 dimensões: proatividade, inovatividade e assunção de riscos. Foi uma batalha, assim, a gente conseguir os dados, né, porque nós trabalhamos de forma online, né, enviamos o questionário. Primeiro nós conseguimos os acessos, os contatos junto à Associação Comercial da Cidade, que é dessa associação, né, que nós investigamos. Aí, na verdade, eles que passaram os e-mails, né, para essas, nós selecionamos as pequenas e médias empresas e eles enviaram o instrumento de coleta de dados. Uma pesquisa quantitativa, nós utilizamos, então, fizemos a análise fatorial exploratória para verificar as dimensões, né? E depois vimos a intensidade, então, dessas dimensões nesses gestores. E a gente percebeu, indo de maior para menor a intensidade, então, esses gestores que responderam, a proatividade foi a que mais se destacou, seguido da inovatividade e assunção de riscos. Então, a gente percebe que ainda os pequenos empresários, eles são mais comedidos, né? Eles não arriscam tanto. E, principalmente, infere-se que, em função de sair... Ainda estamos, né, numa pandemia, mas já saindo, as consequências estão aí, né? Esses pequenos empresários ainda... Muitos estão se recuperando dos prejuízos todos que tiveram, muitos tiveram que fechar o seu negócio durante a pandemia, então, eles estão ainda receosos no sentido de investir mais. E a inovatividade, a gente percebeu assim que, em função, muitos tiveram que ser inovadores, de certa forma, para se manter no mercado. Então, também se mostrou, talvez, a pandemia fez com que essas... E a proatividade, a gente sabe que os gestores que não tiverem essa dimensão aí no seu dia a dia, é difícil se manter em um mercado tão competitivo, né? Não sei se a Ana quer falar alguma coisa, Ana. Não, prof, é isso mesmo, pode seguir. E então a gente, essa foi a nossa pesquisa, né? Uma das limitações então foi essa coleta de dados, também ter feito em uma associação só, que a gente sugere então que siga os estudos em outras associações para a gente ter aí um perfil dos nossos pequenos e médios empresários no que tange à orientação empreendedora. Acho que é isso, professora. Não sei se foi muito rápida. Não, foi excelente. Okay. Acho que a gente teve a oportunidade de ler o trabalho, né, Suzete? Então, está excelente, só mais para ter a participação de vocês aqui mesmo. Eu acho que até nem me apresentei, nós somos da Univale, né, do programa de mestrado e doutorado em administração, e a Ana Paula é a minha aluna do mestrado em administração, e a Patrícia é no de administração e profissional. Nós temos os dois, né, o acadêmico e o profissional. Então, estamos aí nas pesquisas aí, fazendo as pesquisas em conjunto. E é sempre um prazer estar dividindo aí a mesa, participar da sessão com a professora Vânia, sempre ótimas aulas a gente tem no empreendedorismo. Fico muito feliz em compartilhar esses momentos com uma das grandes estudiosas aí, se não a maior estudiosa do país aí,
nacional e internacional. Não, bondade sua. É uma honra, professora. A gente tem que valorizar os nossos pesquisadores nacionais aí, que muitas vezes a gente só dá valor para os internacionais. Isso eu brigo muito. Eu acho que temos muita gente boa no Brasil. A professora Vânia é um exemplo aí de dedicação. Desculpa eu falar isso, mas não é desculpa, mas eu acho que é uma oportunidade assim que a gente tem que divulgar o que a gente tem de bom na nossa academia, que a professora Vânia é uma batalhadora aí na área de empreendedorismo, sempre buscando inovar, criando instrumentos, buscando novas temáticas dentro da área. Então, assim, a gente precisa valorizar mais isso, na minha percepção. Então, é um prazer enorme, professora, dividir com a senhora esses momentos aí de grande conhecimento. Muito obrigada, Suzete. Olha, é recíproco a minha admiração por vocês também, aí na Univale, acho que vocês fazem trabalhos incríveis. Agradeço muito, né? Eu acho que uma coisa você coloca, e eu sou partidária disso, em todos os lugares e todas as bancas pelos quais eu passo, eu procuro sempre valorizar muito os trabalhos que a gente faz aqui no Brasil, né? Porque a gente precisa perder um pouco essa nossa timidez em relação aos grupos internacionais, né? Porque a gente sabe fazer pesquisa, né? A gente sofre muito, mas a gente faz, né? Exatamente. E faz bem, né? Faz bem, a gente representa muito bem o nosso país em termos de ampliação do conhecimento, então eu acho que isso é uma coisa assim muito importante. Mas agradeço muito aí esse seu reconhecimento, eu fico um pouco sem graça, mas assim, Imagina, é gostoso ouvir isso. Muito obrigada. Muito bom. Vitória, conta só para a gente, você é de algum programa? Você está ligado lá com o pessoal do Paraná, no Instituto Federal, né? Não, professora, eu sou orientanda do professor Tiago, que está aí presencialmente na sessão. A gente é da Tecnológica Federal do Paraná, do mestrado em administração. Então, Federal do Paraná, não é instituto, né? Lá é a Tecnológica. Tecnológica do Paraná. Tudo bem. Eu não conhecia o professor Tiago, não. Nós temos 3 federais lá no Paraná, né? Então, tem a Federal do Paraná, a Tecnológica Federal do Paraná e a UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, também é federal. É federal. Tem isso, Fronteira Sul. Então, também tem o Instituto Federal lá, mas aí é outro nível de ensino, né? O professor Humberto aqui é professor do Instituto Federal. Lá na UTFPR já foi... na verdade, não chegou a ser um instituto, ele era um Cefet, e aí, com a mudança da legislação, entre virar uma universidade ou virar um instituto federal, a gente optou por virar uma universidade. Ok, muito bom. Muito prazer, viu, professor Tiago? Muito prazer em conhecê-lo, né? E vocês ficam em Curitiba, não? Sim. Em Curitiba. Sim. Ok, muito bom. Bom, então eu queria abrir essa possibilidade da gente dialogar os 4 trabalhos, né? Nós temos 3 trabalhos teóricos, um trabalho empírico, e eu queria abrir para vocês conversarem um pouquinho, né? E a gente vai estar fazendo esse meio de campo junto aqui. Humberto, se você quiser começar, por favor, como nosso debatedor. Posso? Você quer? Eu posso só fazer umas considerações de cada trabalho, considerar rapidinho, antes de passar por isso, né? Que eu fiz uma leitura... Eu não tô escutando. Eu acho que tu tem que vir para cá. Quem é que está falando? Sou eu, Ciliane, pronto. Oi, Ciliane. Aqui eu acho que fica melhor, né? Isso. Ah, sim. Aí eu fico mais perto, o microfone é na câmera e o computador é lá. Então, prof, como eu fiz a leitura dos artigos, eu só vou fazer alguns apontamentos no debatedor e depois a gente pode conversar. Eu acho que fica legal, pode ser, né? Claro, claro, por favor. Os pontos, eu vou falar para vocês, agradecer muito a presença de vocês e a oportunidade de eu estar aqui como debatedora. Eu estava conversando com a Lili antes, a líder de tema, eu falei para ela, eu acho que eu tive muita sorte, não acho, tenho certeza, porque eu aprendi muita coisa. Comecei a desenvolver alguns artigos agora no doutorado, para a disciplina, e os 4 artigos, eles trouxeram muita coisa que eu vou usar no meu material em sala de aula, né?
Então, primeiro agradecer, falar que eu adorei ler todos os 4 artigos, estão muito bem estruturados, estão muito bacanas, e todos eles trouxeram umas lentes diferenciais para mim, que estou começando agora no mundo acadêmico, né? Embora eu esteja no doutorado, está sendo tudo bem recente para mim. Então, a Vitória, eu gostei bastante do teu trabalho. Eu sempre tinha olhado a teoria institucional como a teoria pela visão econômica, e aí ler um trabalho com esse olhar social me chamou bastante atenção, eu gostei muito, que é o olhar que me mais chama atenção, né, que eu mais gosto. Então, quando eu comecei a ler os artigos, eu comecei a trazer para a minha lente, a uma olhadinha com a minha lente de estudo, que é effectuation, teoria effectuation, né? Então, algum deles eu já consegui ver futuros trabalhos saindo desse trabalho, e pincelando uma nova amostra, ou novos trabalhos com a teoria effectuation da Vitória. Eu pensei bastante a questão da ordem social, trazer effectuation, que é aquela questão de que eu sou que eu sei fazer quem eu conheço. Então, pensando mesmo na lógica de effectuation, trazer essas imigrantes, talvez seja esse o pensamento que elas fazem, porque até existem alguns autores que trazem essa ideia de que o fato de você imigrar já é um fato empreendedor, já é algo empreendedor, algo diferenciado. Então, talvez dar uma olhadinha em próximos trabalhos com essa mente de effectuation mesmo, e a lógica de effectuation seria bacana. E da professora Suzete, gostei bastante do trabalho dela, e das autoras também. E aí eu foquei bem no affordable housing, né? E principalmente nessa fase de pandemia, né, professora Suzete, que os empresários estão com um pouco de medo, os microempreendedores principalmente, né? Até quando que eles podem arriscar, né? Até onde que eu posso correr o risco, nem só da questão financeira, mas outros riscos envolvidos, né? Nesse ambiente tão sem tanta certeza, né? É um ambiente bem incerto. Então, também pensei em próximos trabalhos empíricos, dar uma olhadinha com lente da affordable housing. Seria interessante, né? Para saber o quanto que eles estão dispostos a abrir mão, né? Quanto que eles estão dispostos a arriscar. Acho que seria interessante também. Da professora Vânia, eu mais aprendi com ele, porque fez eu parar para pensar. Nós estamos montando um artigo, bem rapidinho eu falar sobre o feminismo sênior. Está bem no comecinho. Empreendedorismo feminino sênior. Então, são as empreendedoras que elas trabalhavam em alguma organização e depois de aposentadas elas iniciam o empreendimento. E essa teoria que você trouxe, professora Baron, 2008, eu vou olhar com bastante carinho, porque eu acho que ele vai ter um diálogo bem interessante com o que nós queremos encontrar nesses empreendedores. Liliane, desculpa, eu só não estou entendendo muito bem, qual que é o trabalho? Empreendedorismo de mulheres? O que é SEM? Sênior. Sênior. É que você está falando para lá e eu estou tentando aqui. Sênior. Que a disposição da sala não ficou muito boa, não. Tudo bem. É empreendedorismo sênior. Então, de mulheres. Que é isso, as mulheres brasileiras, né? Que a gente saiu o último relatório do GEM, então tem bastante empreendedoras sênior, mulheres, né? Então, a gente quer entender qual é esse movimento. Eu acho que vai ser bem interessante a gente olhar com mais carinho por essa lente, né? A abordagem integrativa. Acho que vai ser legal a gente fazer olhar com carinho, baixar os artigos, ler e conferir se realmente vai fazer sentido, como na minha cabeça está fazendo agora. E aí, para finalizar, eu só queria pedir para o professor André, se você pode explicar para mim a utilização dos dois softwares. A primeira do PlusViewer eu conheço, já utilizei, mas o primeiro software que você comentou eu não conheço, se você pudesse falar. Então, o Vantage Point utiliza o conceito de análise de redes sociais. Então, Humberto, não dá para vocês ficarem juntinho, porque a gente não vê vocês daqui.
Vamos ver? Ah, tá. Aqui, Está me vendo agora? Tá. Agora sim, agora ficou ótimo. Um pouquinho mais alto aqui, estou falando aqui para ela, eu vou falar um pouquinho mais alto para vocês poderem ouvir. Ótimo, obrigada. O Vantagepoint ele vai fazer uma análise de redes sociais. Aí tem toda uma literatura que explica como é que uma rede social é feita, né? Nós não fizemos isso porque são só 16 páginas, né? E também porque o campo está pulverizado. Então, não tem como a gente fazer, por exemplo, analisar o nó, se não é forte, se não é fraco, né? Então, o que a gente pode observar é que todos os trabalhos giram, quer dizer, você pode observar que o nó mais forte é o professor Roberto Falcão, por hora, que é um professor brasileiro, inclusive, né? A gente está falando de valorizar os nossos pesquisadores, né? É um professor brasileiro. Eu acho que é com você lá, não está, Tiago? Ele é coautor do trabalho da gente. Mas você também está, não está? Sim, lá no grupo. Nesse artigo, não. Não. A gente está no grupo. Eu, a Vitória, o professor Falcão. Então, é um grupo que está sediado no Rio de Janeiro e que já vem discutindo a questão de empreendedorismo imigrante há bastante tempo. O seu texto ele foi bem interessante para a gente, que ele mostra essas relações, né, de como que o grupo está criando mecanismos de relações com outros trabalhos, mas, na verdade, são relações... A gente tem um nó central ali nesse grupo, que a gente tem orientando os deles girando em torno, que tem pouca conexão fora e poucas citações do trabalho fora. Então, foi bem interessante para a gente conseguir ver o alcance dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no grupo nesse aspecto. Então, tem um ponto positivo, o grupo aparece lá, né? Mas tem um ponto negativo que é que, olha, a gente ainda parece que estamos conversando com nós mesmos, a gente não conseguiu furar essa bolha. Então, isso foi bem legal assim, para a gente nesse aspecto. Eu vou até compartilhar com o restante. E aí é isso, o Vantagepoint faz esse trabalho, né? E aí tem uns cálculos, estatísticos que você pode fazer também, mas como a rede é muito pulverizada, não deu para fazer. E aí, a decisão dos campos, que tem uma limitação dele menor, para entrar, então tem mais estudos, mais em campo. Não é que seja novo. Eu até no texto me refiro, quando estou apresentando, eu falo campo, na realidade é tema, né? Porque não chega nem a ser o campo. Obrigado. Todos os trabalhos que eu fiz eram esses meus comentários rapidinhos para a gente poder debater agora. Eu queria falar algumas coisinhas, né? Aliás, acho que eu deixo para falar no final. Humberto, quer falar alguma coisa, por favor? Então, eu achei, assim, para mim também foi bem esclarecedor. Eu estou me aproximando do campo agora. O empreendedorismo não era meu mote de pesquisa, muito embora eu dou aula de empreendedorismo e tal, mas no mestrado eu não trabalhei com isso, eu trabalhei com educação gerencial. E aí, agora eu estou me aproximando mais, né, do campo, entendendo um pouco mais. E eu acho que os dois trabalhos, né, especialmente o trabalho de vocês, me ajudou a entender bastante essa questão da imersão mista, porque isso não é muito claro nos artigos, né, eles passam muito rapidamente, né, não tem uma profundidade na discussão sobre a imersão mista, e nem nos trabalhos de Granovetter, né, tem um estudo, assim, não dá para perceber isso muito bem, né, no trabalho de vocês, dá para entender isso, o trabalho da professora Vânia também muito bem estruturado, né, é irretocável, e nesse trabalho aqui da pesquisa quantitativa, eu achei também fantástico, porque trata, né, desses três construtos, né, inovatividade, proatividade. Mas aí eu queria só, talvez, assim, uma questão para o trabalho também continuar avançando, e talvez, às vezes, não sei se isso também é possível, viu, professora Suzete, mas é uma dúvida que eu também tenho, né, na área. Por exemplo, aqui na assunção de riscos, o trabalho fala assim, os 4 indicadores validados apresentam 63,25% da variância total. Só que aqui a gente observa com carga fatorial apenas 1, 2, 3 fatores. Então, talvez, não sei se aconteceu, ou se algum desses fatores realmente tinha carga fatorial, né? Mas a minha pergunta basicamente não é essa. Eu penso assim, esse construto de assunção de riscos, né? Porque se a gente for parar para pensar, nós nunca vivenciamos isso. A última pandemia foi em 1918, se não me engano, dessas dimensões, né, de dimensões parecidas. E esse construto ele foi feito, né, num contexto de não pandemia. E será que, porque eu penso assim, manter um negócio durante uma pandemia já é um risco. Eu já estou assumindo o risco só de abrir as portas, né?
porque é um ambiente de extrema incerteza. Então, talvez, será que uma nova análise à frente, né, passando essa onda pós-pandemia, fazer de novo uma nova análise, ou talvez buscar um construto que analise risco em situações que são, vamos dizer assim, contingentes, né, contingenciais. Talvez a gente pudesse analisar, os resultados pudessem ser um pouco diferentes ou mais próximos, mais aglutinados da realidade. Não sei. É uma dúvida que eu também tenho, né, desses dois pontos aqui. Eu acho que dos meus apontamentos são esses. Roberto, eu compartilho com você dessa questão, daqui a pouco você responde para a gente, Suzete, mas assim, eu compartilho também, porque, por exemplo, o Miller, ele propõe aqueles 3 construtos, né, mas depois eles ampliam, né, eles ampliam para mais outros 2, né? E aí eu fiquei pensando que essa sistemática de proatividade, inovatividade e de assunção de risco, isso faz parte da vida dos empreendedores, né? Independente de ter pandemia ou não ter pandemia, né? Então, eu acho que o que seria interessante, talvez, como o Humberto está propondo, eu também proponho, uma segunda rodada de levantamento junto aos empreendedores, porque eu acho bacana a gente... vocês colocaram essa questão da limitação da associação cultural, mas eu não concordo, associação comercial, mas eu não concordo, não. Eu acho que esse foi o recorte que vocês fizeram, isso tem que ser valorizado, eu acho que a gente fazer estudos mais localizados, a gente encontra a maior aplicabilidade de retorno para quem nos ajudou a levantar o conhecimento. Né? Exatamente, professora. Não querendo lhe cortar, mas assim, ó, como nós estamos trabalhando em um mestrado profissionalizante, a gente tem pontuado, e a gente tem feito agora, a ideia é nós fazermos nós estamos fazendo essa devolutiva para as empresas que a gente está fazendo a pesquisa. Então, na próxima reunião da associação, a gente vai apresentar esse trabalho. A gente faz um sumário executivo, que a gente chama, propondo algumas soluções a partir dos dados que foram... a gente tem trabalhado muito, eu dou aula na graduação para contabilidade, em ciências contábeis, então, a gente tem trabalhado junto aos conselhos regionais de contabilidade nesse sentido. E a Ana, como ela faz parte da associação comercial ali de Palhoça, que é um município próximo a Florianópolis, e ela tem essa ligação com as associações comerciais, então a gente está começando a ter abertura para eles também, porque os pequenos é mais difícil a gente conseguir, e agora a gente está... Então, é muito legal esse trabalho, assim, que a gente... Essa integração entre as nossas pesquisas e o campo, né? Realmente auxiliar os empresários no processo de tomada de decisões. Então, fica bem bacana, assim. Então, assim, a minha sugestão é trabalhem cada vez mais, especialmente por ser um mestrado profissional e desenvolvimento desses relatórios executivos, eu acho que extremamente importante. Acho que a gente tem uma obrigação de dar uma devolutiva para o mercado, porque eles nos ajudam a construir o conhecimento, né? E acho que, assim, na hora de publicar esse artigo, tira isso como uma limitação, porque isso foi um recorte que vocês fizeram, é um benefício isso, que vocês entregam, tá, para uma associação comercial que abriu as portas para vocês fazerem a pesquisa, né? E acho que assim... Tem uns vícios, né, professora? A gente acha... eu tenho pego alguns artigos... do Brasil inteiro, né? Eu tenho pego alguns artigos que o pessoal comenta como limitação o método que escolheu para fazer. Está errado isso, gente. Nós não podemos desprestigiar ou desmontar aquilo que nós escolhemos fazer. Fizemos uma pesquisa qualitativa, então é uma limitação, o método... Então, fez errado, né? Fez errado. Fizemos uma pesquisa quantitativa. Está errado se a gente coloca isso como limitação, né? Então, acho que isso a gente precisa tomar bastante cuidado, eu vejo isso em vários artigos, tá? Eu fico muito atenta nessa questão das limitações, porque, primeiro, ou a gente desprestigia, né? Igual eu fui numa banca de doutorado tem 10 dias, tinha lá 120 referências, nenhuma nacional, sabe? Quer dizer, como se a gente não existisse, né?
nenhuma, e um tema que está sendo bastante trabalhado no Brasil, sabe? Vários núcleos de pesquisadores têm desenvolvido trabalho nisso. Então, a gente precisa realmente começar a... Eu tinha um professor que falava para mim assim, quem não se mostra nunca é visto. Talvez por isso que a gente não é visto lá fora também, né? Porque a gente fica muito encolhido aqui, né? Mas, assim, gostei muito do trabalho, mas eu queria, continuando, talvez sugerir, Suzete, fazer uma reaplicação, mas tentando mostrar esses construtos, né, do Miller, mas, assim, olha para esses construtos, é a questão da proatividade, isso mudou em relação o antes, o durante e depois da pandemia? Talvez fazer uma segmentação nesse sentido, eu acho que vocês vão ter um outro trabalho muito bacana também, né? Muito bom. Eu queria comentar do trabalho da Vitória, né, do Tiago. Eu gostei muito, né? Bom, eu adoro esse recorte sociológico, tá? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, já tem aqui uns 15 anos, mais ou menos, eu usei bastante uma base de Weber, porque eu acho que assim, ele fundamenta muito bem, tá certo? Para explicar um pouco as ações e reações, né, da sociedade em relação a algum objeto. Então, eu gostei muito de ler o seu trabalho, né? Achei que está muito bem fundamentado. Eu gostei muito de vocês trabalharem essa questão da imersão mista, né? Quer dizer, é uma coisa, eu acho que vocês pegaram aí uma vertente teórica muito importante e muito pouco explorada na literatura, especialmente aqui. Então, eu acho que agora, para fazer o empírico, vocês vão assim, ó, arrasar, né? Você pretende fazer o empírico, né, Vitória? Sim, professora, esse seria o primeiro artigo da minha dissertação, que foi embasado na revisão de literatura, e agora eu estou trabalhando nos dados para a gente refinar esse modelo e apresentar os dados empíricos realmente à luz do que eu apresentei nessa integração das duas teorias. Está pensando em fazer um teórico, aliás, desculpa, um qualitativo, um quantitativo, como é que você está pensando em fazer? Vai ser qualitativo. Pesquisar quem? Eu estou muito curiosa. Tudo bem, imagina. O prazer é meu, né? De ter um interesse seu na minha pesquisa, professora. Eu li vários dos seus artigos, inclusive na disciplina do professor Tiago. Estou muito feliz de poder interagir com você. Eu vou analisar os negócios das mulheres imigrantes que estão atualmente na Alemanha e na Suécia. E aí eu vou fazer um recorte, uma análise mais do ambiente institucional desses países, o que eles provêm para essas mulheres conseguirem abrir e manter os seus negócios lá fora. E através de entrevistas, né, semi-estruturadas, algumas já tinham sido coletadas pelo grupo de pesquisa do Rio, que o professor Humberto falou, e algumas eu também estou continuando através do levantamento com as empreendedoras lá. Então, a gente pegou esse recorte desses dois países porque existe toda uma problemática em torno da Suécia ser um país de uma qualidade de vida muito grande, a Alemanha também, mas a gente identificou que as mulheres, quando falam que vão para a Alemanha, muitas desistiram de ir para a Alemanha e acabaram indo para a Suécia. Então, a gente observou isso no campo e, através desse recorte, a gente vai conseguir identificar por que elas acabaram entendendo que a Suécia não seria tão ideal quanto a Alemanha. E nisso a gente viu que muitas das redes relacionais que elas já estabeleciam, ou que elas já tinham na Europa, acabaram concorrendo para essa escolha. E acabou repercutindo no próprio processo empreendedor delas depois. Então, foi a partir disso que a gente definiu esse recorte pelos dois países. Você sabe que em 2003, eu fiz um trabalho com uma aluna de iniciação científica sobre imigrantes da China, mas dos chineses que vieram para o Brasil. E aí esse trabalho ele virou um capítulo de livro, eu apresentei ele em Portugal, no Iberoamérica da Academy, mas contando um pouco da história dos imigrantes chineses, né?
E aí, conversando um pouco com o povo, porque eu gosto muito de conversar com todo mundo, mas, assim, tem uma aluna lá da Universidade Federal de Goiás, ela está fazendo, agora eu não sei se é mestrado ou doutorado, ela está fazendo um trabalho muito parecido com o que você está fazendo. Depois eu vou te passar o contato, porque vocês podem trocar figurinha. Eu acho que isso também faz parte aqui da gente fazer esse crescimento, tá certo, do conhecimento na área. E ela é Sim, uma com pessoa certeza. maravilhosa, uma pessoa incrível, você entendeu? Ela, inclusive, é uma das coordenadoras do LAPEI, que é Ah, eu o conheço. Lá laboratório bem. do professor Cândido, né? Então, e ela Sim. está fazendo um trabalho desses imigrantes. É muito bacana o trabalho que ela está começando a fazer. Eu até mandei um material para ela, depois vocês podem estar trocando, né? Ah, por favor, eu agradeço muito. Mas muito bacana mesmo. E aí eu queria contar para a Ciliane está me ouvindo? Estou ouvindo, professora. Então, no dia 1º de dezembro, a minha aluna defendeu o doutorado em empreendedorismo sênior. Dia 1º de dezembro, tem o quê? 10 dias, tá? E ela fez um trabalho que ficou lindíssimo, lindíssimo. Nós já estamos aí com alguns artigos publicados, inclusive. Ela fez uma tese em 3 estudos. Ela fez um primeiro estudo, uma revisão sistemática da literatura, porque precisava fazer um mapeamento do campo, porque é uma coisa muito, muito recente, né, de estudos, né, de empreendedorismo sênior. Ela não focou em mulheres apenas, né, mas ela pegou o empreendedor sênior. O estudo 2 dela, ela fez uma pesquisa empírica, que ela queria entender esse empreendedorismo sênior à luz dos especialistas que trabalham com empreendedorismo sênior no Brasil. Como é que é isso? Como é que esses especialistas entendem as barreiras, entendem as adversidades, como é que eles superam essas barreiras, se eles estão empreendendo ou não? Então, os especialistas, ela fez entrevista e fez grupo focal. E o terceiro estudo, ela fez com os próprios empreendedores sênior, tá? Aí ela conseguiu 36 casos muito interessantes, e ficou uma tese muito bonita, tá? A gente está acabando agora de fazer uma pequena revisão à luz das sugestões da banca, né? Porque sempre tem, e depois a gente vai estar, mas a gente já está com alguns artigos aí em andamento, esperando resultado para publicação, já tem 2 publicados, mas, assim, é um tema maravilhoso, você vai se encantar com ele, ainda mais pensando só nas mulheres, né? Parabéns, tomara que você tenha muito sucesso com isso, viu? Tá bom? Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Muito Eu vou bom. pesquisar os seus trabalhos, com certeza. Tá bom. Ela chama Heloísa Shinohara. Heloísa Shinohara, ela é a primeira autora sempre, eu estou sempre no segundo lugar ali, como orientadora, tá bom? E eu queria conversar um pouquinho com o professor Humberto, mas acho que tá. Professora Vânia, Oi, meu bem. posso fazer uma observação antes de passar para o professor Humberto? Quem está falando? Parece que está congelada a cena. Acho que está congelada. Para mim, a câmera deles também está congelada, professora. Congelada? Parece que eles estão lá no Tititi, eu falei, meu Deus do céu. Agora voltou. Voltou. Fala, por favor, professor. Tiago, por favor. Assim, a senhora não lembra de mim, mas eu te amo a senhora desde a minha graduação, tá? É mesmo? Meu Deus, então, eu estou velha, por isso. E nunca vi todos os artigos que a senhora me manda para avaliar. Agora eu vou começar a responder assim, você lembra de mim, professora? Eu avalio. Nossa, eu agradeço muito, viu? Assim, eu queria aproveitar que a gente está num momento que eu acho muito legal, assim, no SEMIAD, da gente trocar um pouquinho de experiências, né, e tentar melhorar um pouco os artigos das sessões que a gente participa. Eu queria tentar fazer uma contribuição do trabalho da professora Suzete com as alunas dela. Tá? Eu sou quantitativista de origem metodológica, né? Tenho surfado ultimamente em trabalhos de natureza qualitativa, mas o trabalho da professora Suzete com os alunos dela me chamaram um pouquinho a atenção
E eu queria aproveitar o momento da gente estar exatamente num congresso para tentar fazer algumas contribuições aqui do ponto de vista metodológico e de resultados, que eu imagino que a professora Suzete vai querer dar continuidade depois para o trabalho. Então, assim, acho que a gente, nesse texto aqui, caiu em um fenômeno que o professor Bido tem conversado bastante, eu não sei se vocês conhecem, né? O professor Bido trabalha muito com proposição e validação de escalas. Eu acho que o texto da professora Suzete com as alunas caiu no que o Bido tem chamado de destruição de escala. O que é esse fenômeno que, recentemente, ele até discutiu aqui na FEA, com o concurso dele de livre docência, né? É quando a gente pega uma escala já confirmada na literatura lá fora e que já passou por outras validações em outros contextos, e a gente pega um instrumento já validado e realiza um procedimento de análise fatorial exploratória nele. A análise fatorial exploratória ela vai fazer com que surjam novas dimensões de correlação entre as variáveis que destrói os construtos originais e criam novos construtos. Então, assim, eu super recomendo, se a professora Suzete e as alunas tiverem interesse, tem um texto do Bido, inclusive que foi publicado na Gestão e Produção em 2018, chamado Destruição de Escalas por meio da análise fatorial exploratória. Acho que esse é um texto que poderia ajudar um pouquinho a delimitar, ou talvez repensar um pouquinho o procedimento de análise. Tá? Aqui, assim, eu vou além da questão levantada pela professora Vânia, né, de que aqui a gente tem os 3 construtos originais e que depois essa escala passou por uma revisão para ir para 5. Mas uma vez que a gente tem esses construtos originais, ver se nós já temos no Brasil validações dessa escala, né? Se não, eu acho que o correto seria avançar na proposição de uma análise fatorial confirmatória dessa escala no nosso contexto, se isso não foi feito ainda. Então, isso era uma observação. Uma outra observação também, ainda do ponto de vista de análise, e que hoje, principalmente dentro da discussão de proposição e validação de escalas, a gente, acho que já é um consenso assim, na área, que quando a gente vai trabalhar com escala de Likert, a gente está tratando de uma escala de natureza ordinal, onde a gente não consegue medir a distância, por exemplo, do sujeito que ele indicou 4 naquela escala, para o sujeito que marcou 2. Uma vez que a gente não consegue medir a distância exata entre os pontos da escala, a gente não pode, né, por meio de uma escala ordinal, trabalhar com medidas de tendência central como as que foram utilizadas no artigo. Por exemplo, média, desvio padrão. A gente teria que trabalhar com outras medidas, né, como moda, como mediana. Inclusive, o texto ele cita o trabalho do Faveiro, lá na parte metodológica, que ele é muito categórico. É um professor aqui da USP, salvo engano. Que ele é categórico nesse ponto de não utilizar esse tipo de dado de medida de tendência central com escalas de natureza ordinal. E, assim, a terceira observação que eu faria, que me chamou um pouquinho a atenção também, é que, normalmente, quando a gente vai trabalhar com análise fatorial exploratória, nós pegamos todos os itens que estão dentro dos elementos que a gente quer observar e nós processamos eles em conjunto para obter novas dimensões a partir das matrizes de relações entre as variáveis. E a minha leitura aqui, professora Suzete e as alunas, salvo se eu estiver enganado, parece que foram rotacionados processos separados. Então, uma análise fatorial exploratória só para a questão da proatividade, uma análise fatorial exploratória separada só para a inovatividade e uma só para a assunção de riscos. Tanto que elas estão com KMOs diferentes, e esse KMO deveria ser uma medida de adequação da análise fatorial para todo o conjunto de dados, e não para cada um dos fatores separadamente. Então, assim, eu achei muito legal o esforço da coleta, mas o processo de análise, assim, enquanto pessoa que trabalha com análise quantitativa de dados, eu acho que talvez precisaria ser revisto pensando depois numa submissão para um periódico, tá? Numa produção permanente. Acho que era isso, professora Vânia. Passo para a senhora, para o professor Humberto,
depois dessa tentativa de contribuição. Obrigada pela contribuição. A gente vai analisar. Pode deixar. Muito obrigada. Professora Vânia? Seu microfone está desligado, professora. Muito obrigada. Eu coloquei para você, Suzete, aí no chat, a tese de livre docência do professor Bido. Professor Bido, meu parceirão, trabalhei 10 anos com ele. Eu falo para ele assim, eu sou o seu desafio, porque você não conseguiu me convencer para o quantitativo, né? E aí ele morre de rir, por isso que eu falo, você continua sendo meu parceiro leal, porque eu faço o qual e você faz o quant. Pode ser assim? Mas, assim, eu acho que o Bido é uma das maiores referências no Brasil, e se não for até no exterior, nessa área. Eu coloquei o link para você, da tese de livre docência dele, viu? Eu acho que vale muito a pena. As observações que o professor Tiago trouxe aqui sensacional. Eu, assim, não tenho o alcance dele para poder discutir determinados detalhes do seu artigo, mas eu concordo com ele, tá bom? Ok. A gente combina assim. Humberto. Obrigada, professora. Imagina. Humberto, querido, manda um super abraço para o professor Sadal, meu grande amigo, tá certo? Ele comentou comigo sobre o seu trabalho, sobre o seu interesse, né? A gente tem discutido algumas coisas em conjunto sobre essa questão dos grupos minorizados, né? Que é o termo que a gente está usando agora, não mais de minoria, né? Porque a gente não está mais trabalhando essa questão da minoria em termos de quantidade, mas sim da dificuldade da representatividade no cenário nacional, social, econômico e etc., né? Então, a gente está fazendo um trabalho. Eu gostei muito do seu trabalho, acho que você fez assim, uma revisão teórica muito bacana, um bibliométrico muito bem feito, né? Acho que você entra aí nesse aspecto, 74 artigos, achei um tamanho muito bom para se analisar, para fazer esse mapeamento, o que nós temos aí pela frente, né? E, assim, um tema novo, né? Porque, veja, os artigos, a maior expressão de artigos 2019, eu fiquei muito feliz, assim, de ver que a gente está aí trabalhando dentro dessa vertente, né? Então, eu tenho também focado bastante nessa questão dos grupos minorizados, né? Então, trabalhando com mulheres, trabalhando com sêniors. Agora, eu estou com um projeto, não sei se o professor Sadal conversou com você, mas eu tive oportunidade de falar com ele. A gente está trabalhando esse novo projeto agora com mulheres negras, tá? Mulheres empreendedoras negras. Então, e depois nós temos aí uma vertente para trabalhar com as mulheres indígenas. Então, a gente quer desenvolver esse núcleo, né, dos grupos minorizados para poder tentar entender um pouco melhor isso, né? E aí a Ciliene vai entrar no nosso grupo, porque ela vai trazer lá os sêniores das mulheres, as mulheres seniores, né? Então, isso aí vai dar realmente assim, um bem bolado super bacana para a gente poder realmente mostrar a nossa produtividade aqui no Brasil, né? Isso é uma coisa muito importante. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui na minha colinha, tá? Aí eu fiquei pensando, né? Nós temos aí 3 artigos teóricos, quer dizer, se a gente arriscou a fazer artigos teóricos, né? É porque tem um campo imenso para a gente fazer os empíricos, né? E, veja, o trabalho da Vitória vai dar um monte de recorte, né? Você imagina que para cada construto que você for trabalhar para desenvolver e conhecer essa questão do empreendedorismo de mulheres que vão se internacionalizar, você imagina que cada um desses construtos que você trabalhar vai dar um artigo, né? Então, o tanto de filhotinho que pode ser colocado. Então, atenção na construção disso para exatamente falar, bom, esse artigo, esse construto, eu já vou pensar nesse artigo, né? Porque se a gente começar a fazer isso, a gente consegue evoluir um pouco mais, né? Muito bom. E do Humberto, a mesma coisa, né? Fez esse levantamento, esse mapeamento, exatamente para poder buscar esses diferentes nichos aí, que eu acho extremamente importante, tá certo? Para fazer os empíricos, não só quantitativo, porque você já fez no bibliométrico, mas, de repente, fazer aí uns trabalhos qualitativos, porque nós não temos, às vezes, uma massa crítica tão efetiva para já partir para um quantitativo, né? De repente, a gente precisa ainda andar um pouquinho mais no quali para poder realmente desvelar esses fenômenos que estão todos aí
tá certo? E que pode nos ajudar a compreender um pouco melhor o campo, né? Então, professora, só um adendo, eu estou no primeiro ano do doutorado, né? Esse é o primeiro artigo que a gente produziu, é o primeiro artigo da tese, né? Então, a tese a gente fez o mapeamento do empreendedorismo étnico, e aí as próximas etapas, como a professora mesmo falou, são qualitativas, porque ainda a gente não tem nem construto, né, para medir, por exemplo, racismo, né, nesse contexto. Então, não sei se tem, eu, por alto eu pesquisei e não consegui encontrar nada, talvez até tenha, mas, assim, é um outro trabalho que precisa ser feito. Então, o professor Sadal, e até eu coloquei isso no artigo, que fala um pouco de empreendedores que não necessariamente estão precisando de dinheiro, não querem, não precisam empreender por necessidade, mas que tem uma causa, né? Uma causa social, uma causa étnica. Então, os próximos passos da pesquisa vai caminhar nisso, né? Ou seja, ele não necessariamente é por oportunidade, não necessariamente é por necessidade, mas ele tem um outro fator, paixão, engajamento, que o professor Sadal chama de empreendedorismo por engajamento, né? Ele quer identificar isso. Aí a gente pensou em empreendedores negros, né? Mas pode ser empreendedores LGBTQIA+, pode ser, enfim, todos os grupos minorizados, né, que estão tentando vencer barreiras sociais por meio do empreendedorismo. Perfeito. Você vai fazer a tese em estudos? Isso, são 3 artigos também, né? Um artigo mais geral, né? Então, entendendo, né, talvez estudo de caso, entendendo empreendedores étnicos, e o último artigo seria empreendedores étnicos, empreendedores negros em startups, né? Ou seja, porque tem uma diferença também muito grande, né? Nas startups, nós somos a vasta minoria, né? Porque são negócios de alta tecnologia, que precisam de mais inovatividade. Então, lá são bem menos empreendedores. Aí a gente quer... O terceiro artigo seria esse, né? Por que essas pessoas estão empreendendo? Qual é a bandeira que elas levantam, né? Se elas entendem a racialização do debate ou não. Nossa, excelente. Nossa, quero muito ver esse trabalho. Roberto, você sabe que o trabalho da Heloísa, pela dificuldade que a gente teve de fazer um levantamento, porque a professora Vânia sempre diz isso, né? Podem marcar. O campo é cruel. Então, se a gente não começa a correr atrás de perspectivas, de empírico, a gente acaba morrendo na praia, né? Então, precisa correr, porque o campo é cruel. Aqui nós não temos essa cultura da pesquisa. Quando a gente pede para alguém responder um questionário, ou participar de uma entrevista, ou participar de um grupo focal, o pessoal arruma 300 desculpas para não estar com a gente. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que realmente batalhar bastante, fazer um recorte muito bem feito. Não queira abraçar o mundo. O Sadal tem um apetite pedagógico fantástico, tá? Mas, então, recorta para você ir profundo. Eu sei, eu falo isso para ele também, mas ele é fantástico, né? Adoro ele. E, assim, para ir em profundidade, faça um recorte, vai em uma vertente ali para poder realmente chegar aonde precisa, né? Gente, que discussão mais gostosa, mas eu estou vendo aqui que tem um sinalzinho que a gente acabou com a 14h30, é isso? Passou rápido, né? Nossa, passou muito rápido. Mas, assim, eu queria, então, parabenizar todos os trabalhos aqui. Acho que, Suzete, você recebeu contribuições maravilhosas, né? Acho que isso que vale a gente participar. Tá? Ninguém falou do meu artigo, mas deve estar muito ruim mesmo, então não tem problema nenhum. Está tão bom que não tenho o que falar, professora. Não, mas deixa eu comentar uma coisa com vocês. O fato de eu ter submetido esse artigo para o SEMEAD foi que em junho que nós fizemos isso, em julho, né? Começo de julho, né? Eu não fico muito tranquila, porque está submetido, vou esperar. Não. Aí eu já catei, depois que eu submeti, eu já catei o artigo, eu já revisei ele inteiro, eu já fiz um monte de modificações, já mandei para uma revista e já foi publicado, na European Development Training. Então, está lá publicado já em inglês, porque senão não dá. Porque eu falei, se eu esperar o SEMEAD, meu Deus do céu, não dá. Aí, e a gente, assim, aqui a gente recebe uma série de contribuições, mas o que a gente precisa é avançar
cada vez mais. Nós precisamos produzir, né, gente? Essa é a nossa bandeira, né, de produtividade, tá bom? Mas queria dar os parabéns, Vitória, você parece muito jovenzinha, está no começo de carreira, seja muito feliz, você tem um professor orientador fantástico, pega no pé dele. Eu gosto de aluno que fica chicletinho ali com o professor, sabe? Então, faça isso, tá certo? Professora Suzete, um grande abraço. Ana Paula, parabéns aí, né, pelo trabalho, pelo desempenho. Eu acho que o mundo nosso, acho que nossa academia hoje, ela vai ficar muito focada nessa questão dos profissionais e nós precisamos dar realmente retorno para a nossa sociedade, né? Professor Humberto, muito bom, muito prazer em revê-lo. Professor Tiago, prazer em conhecê-lo virtualmente, mas aí, pena que a câmera não chega um pouquinho mais perto, para eu ver bem sua carinha, né? Não estou vendo aqui, né? A professora gosta de ir ali, ó, olho no olho, mas está bom assim. Então, e Siliane, muito obrigada aí por você nos dar tanta atenção, compartilhar com a gente aí, e eu fico à disposição de vocês, tá bom, gente? Vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e vamos em frente aí, terminando agora o SEMEAD, tá bom? Bom evento para todos, foi um prazer. Obrigado. Prazer, tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau.